O que é medicina integrativa? De onde que veio esse termo? Vamos lá. O que é medicina? Quer que eu olhe para algum lugar? Olha pra gente, vamos trocar essa então ideia aqui. mesmo. O que é a medicina integrativa? A gente vai integrar o ser. Porque eu costumo falar, pessoal, eu não falo que era borracha? Borracha. Albertinho Borracha. Borracha. Então vamos apagar muitas crenças e mitos hoje, hein? Pô, legal. O que acontece? Quando você vai... Vocês têm... Alguém aqui tem convênio de saúde? Sim. Não Tem Unimed. Não tem convênio de saúde. por que Você tem não? convênio de doença. Quando que você foi no colega e alguém te perguntou qual é o seu propósito de vida, o que você faz, qual que é o legado que você quer deixar, o que você tem feito na sua saúde física e mental que realmente está em acordo com quem realmente você veio exercer? Faz sentido isso? Geralmente o médico, você vai no médico é pra, tô doente, tô ruinzão. Isso. Eu trato do ombro direito, o meu colega trata do pé esquerdo. A medicina, ela se fragmentou na doença. Sim. Então, nós passamos... Pergunta pra mim, Rodrigo, quantas aulas que eu tive sobre saúde mesmo, sobre nutrição, sobre tratar pessoas, transformar pessoas. Durante sua formação? Zero. A gente não aprende. A gente passa 6 anos praticamente estudando doença. É claro que tudo isso tem uma explicação. Na década de 30, chama relatório Flexer, na qual não é teoria da conspiração, gente, mas a gente tem que falar o que é real. O que aconteceu? As indústrias farmacêuticas chegaram lá nos Estados Unidos, nas faculdades, e falaram assim, opa, vamos fazer o seguinte... Vamos parar com esse negócio de homeopatia, fitoterapia, reiki. Para com esses negócios. Medicina Ayurveda, que tem milhares de anos. Para com esse negócio aí, que isso aí não vai dar lucro. Vamos vender remédio. Vamos vender remédio. Aí, meu querido, o que acontece? Muitos estudos começam a ser feitos, né? E hoje em dia é fácil você manipular dados. Concorda? A gente tá sendo enganado o tempo todo, né? Inclusive nas eleições. Total. Então, É verdade. mas não vamos falar isso não, companheiro. Vamos mudar de assunto. Mas o que acontece? Houve, lá na década de 30, já essa cisão. É só vocês olharem. A câmera tá aqui, nesse lado? Essa aqui tá nos seus olhos. É só olhar lá, relatório Flexer. Aí você vai olhar, opa, o que é isso? Foi um relatório que depois, anos depois, a casa caiu. Só que... Relatório Flexer. Flexer. Foram as indústrias farmacêuticas. Junto com o governo e com as faculdades. Parece que só rolou aqui no nosso hemisfério, assim, né? No Ocidente. No Ocidente. Tanto é que né? na Alemanha usa-se ozonoterapia, homeopatia, Gente, lá na Europa é praticamente... Não, se eu falar da Índia, então esquece, né? Porque lá não usa remédio. Verdade. Então, a medicina oriental é totalmente diferente da nossa aqui no Ocidente. Você tá doente, você vai fazer um mantra, vai colocar uma erva, vai bater um tambor, qualquer coisa. Agora aqui... Ela é menos evasiva. Não, ela é uma medicina mais que integra a natureza ao seu propósito. Invasiva, na verdade, né? Porque aqui para cada sintoma, uma doença. E aí, você vai começar a entender, eu vou falar muito do código da cura, que é um propósito que Deus colocou no meu coração, é um legado, que é mostrar para as pessoas que você tomar um medicamento sem entender o real motivo de que a doença veio te transformar. Então, a doença nada mais é do que um aviso de que algo no seu corpo precisa ser modificado. Bert Helling, um estudioso alemão, pai das constelações familiares, vai falar: toda exclusão gera compensação. Pô, se eu estou obeso, o que eu excluí? Eu excluí fazer atividade física, eu excluí uma alimentação saudável, eu excluí falar não pro prazer momentâneo, eu fui excluindo um monte de coisa. A obesidade é uma compensação. Aí, junto com a obesidade, por exemplo, o que vai acontecer? O fígado começa a ficar gorduroso. Normalmente, a obesidade é acompanhada por questões emocionais. Normalmente, a pessoa muito obesa vai ter problema de ansiedade. Pele. Como assim, pele? Pele.
vai descamar a pele, vai ter dermatite, vai ter psoríase. Entende? Caramba. Então tudo está interligado. Nisso, o intestino, o principal órgão que é mais acometido, por exemplo, é o intestino. A gente vai falar muito disso hoje. Então, você que não enxerga que a doença, na verdade, é um aviso para você mudar de comportamento, não vai adiantar você fazer bariátrica, não vai adiantar você encher de remédio, porque enquanto o propósito da doença não for cumprido, ela vai permanecer em você. Aí você vai entender a chave que usar o remédio sem modificar comportamento é igual eu pegar o sapato no borracha, colocar uma pedra e falar assim, vai até Uberlândia a pé e eu vou te dando remédio para dor. Você vai andar. Só que quando chegar lá e você tirar a bota, seu pé tá arrebentado. Então tomar medicamento para falsear um número, que é, por exemplo, aí tá o mito do colesterol. Quem disse que o colesterol levemente alterado é tão prejudicial assim? A gente tem 19, 20 tipos de colesterol. 2 são malignos. Mas aí você pergunta, meu querido, qual que é o medicamento mais vendido no mundo? De colesterol? De colesterol. Por quê? Tem que vender. Aí eu crio... Qual que é o medicamento? Qual que é o nome dele? Simvastatina. As estatinas. Pra que pra colesterol. Pra aumentar, pra diminuir colesterol. Diminuir colesterol. Entende? Ele vende mais do que de pirona, remédio de pressão. Vende muito. Vende Caramba, muito. Mano. Loucura. Só que daí eu crio o problema pra vender a solução. Bem-vindo ao capitalismo. Eu crio um problema pra vender a solução. Não estou falando que você tem que largar a mão tomar medicamento, mas tome cuidado com as informações. O colesterol alto era só... Por que o colesterol aumenta? Porque você está comendo carboidrato demais. Se o colesterol fosse tão ruim, você acha que o seu fígado ia produzir? Será que Deus é tão... Não, claro que não. Será que Deus é tão maquiavélico? Vou colocar o seu fígado e a gente produz colesterol. Porque ele é importante, ele é a base dos hormônios. Aí quando eu destruo o colesterol, produção do colesterol no seu corpo, para controlar um número que falaram que é normal, aí você fica fraco, você fica broxo. Ninguém tem problema disso. Você vai ficar fraco. Você tá entendendo? É aquela pessoa morta, Rodrigo. Por quê? Porque você tá bloqueando algo que vai fazer a produção de hormônios. É a matéria-prima. Mas peraí. Pra controlar um número. Aí você cria uma outra doença. Não, mas o número é real. Esse número que eles É até 200. É isso aí até mesmo. 200. Tudo bem. É que aqui no Brasil, pouquíssimos lugares. Eu fui aluno do Dr. Lai Ribeiro. Ele que é o cara que mais defende isso. Pouquíssimos lugares fazem aquela fração do aumento do colesterol. Lembra que eu te falei que tem vários tipos de colesterol? Sim. 20. 2 realmente é o maligno. Aí, o que se cria? Vamos falar que todos os 20 são malignos? Porque a gente vende pra todo mundo. Caralho, você acha que tem gente tomando remédio à toa, então, pro colesterol? Não é à toa. Às vezes tá alto, mas tem alto de colesterol bom. Pergunta pra indústria farmacêutica se tá à toa.